estamos aqui para mais uma entrevista para o AgriShow Digital. Eu sou Ana Clara Faria e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante para todos os produtores rurais, que são as inovações tecnológicas no agronegócio. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto é a empreendedora rural Carla Rossato. Carla, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Ana, por estar podendo participar com vocês, contribuindo aí um pouco. Carla, e para começar, eu acho que seria muito interessante se você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua participação, né? Você deu uma palestra na AgriShow 2022. Você pode falar um pouquinho sobre como que foi compartilhar a sua experiência nessa palestra? Nós viemos comemorar os 2 anos da Rede Uma, que é a União das Mulheres do Agronegócio. E a minha participação foi na parte de inovação e tecnologia, que é uma parte que eu sou muito apaixonada. E eu quero parabenizar a AgriShow por esse acolhimento que ele tem feito às produtoras rurais. Nós estamos muito gratas, né, pelo acolhimento, fez um lugar para nós, né? Então o AgriShow para elas. Tem tido bastante eventos voltados às produtoras, né? Então eu vejo que é um olhar que a AgriShow voltou para as produtoras, uma valorização. Legal, Carla. E Carla, já que a gente está começando a falar sobre experiência, sobre a sua experiência no agronegócio, eu acho que é interessante também a gente comentar para o nosso público sobre as inovações tecnológicas, né, para aumentar a produtividade no campo, porque muitas vezes tem ali aquela resistência do produtor para adotar novas tecnologias, para implementar uma agricultura de precisão, por exemplo. Você poderia contar um pouquinho mais para o nosso público sobre como essas novas tecnologias têm ajudado na sua propriedade? Hoje na nossa propriedade nós fazemos agricultura de precisão, então fazemos as coletas do solo, certo? Depois fazemos as análises e as correções todas em taxas variáveis, então de gesso, calcário, se precisa de algum elemento igual cloreto, e depois nós fazemos o estudo dessas análises de solo com um mapa de produção que nós retiramos das nossas coletadeiras, vamos fazer o comparativo para ver se um está batendo com o outro, realmente onde produziu mais ou menos, bate com a análise de solo, onde o solo às vezes tem diferenças um pouco mais baixos, um pouco mais altos. Depois nós pegamos as imagens NDVI também, daquele ciclo, e vamos comparar também para ver. Tudo isso daí nós fazemos para quê? Para a gente fazer o estudo de variedade a ser implantada na próxima safra, quantidade de semente, quantidade de adubo, então nós fazemos tudo dentro de um estudo, né? Para quê? Para a gente otimizar aí o custo por produção, certo? E aumentar a nossa sustentabilidade dentro do agro. E Carla, a gente sabe também que atualmente, né, a questão do abastecimento, a questão dos insumos tem sido uma das inseguranças de muitos produtores, né, por conta do mercado externo, principalmente ali a questão dos fertilizantes, por exemplo, né, os adubos. Que orientações você acha que são importantes para o produtor? Como que ele pode utilizar a tecnologia, né, essas soluções tecnológicas, para procurar se preparar para esses momentos de incerteza? Olha, eu acho que a primeira coisa seria um planejamento, né? A gente está muito antenado no mercado, porque tem acontecido muitas oscilações de valores, de disponibilidade. Então eu falo que essa parte da agricultura de precisão ajuda muito, né? Porque às vezes você está focado num adubo, numa semente que você está com dificuldade de encontrar, e através disso você acha uma solução que te dá um aumento na produção, né? Então eu acho que o caminho é esse, mas o que eu oriento aos nossos amigos produtores que vêm conversar com nós é planejamento. Nunca deixar para cima da safra, né? Sempre você ir planejando pelo menos uma safra antes. E Carla, você que adota várias culturas, né, na sua propriedade, soja, milho, pecuária de corte, você poderia contar um pouquinho mais sobre os desafios que é lidar
né, com a questão ali de variações climáticas, né? Já teve geada, por exemplo, na sua propriedade ali no Paraná, em Sertanópolis. Você poderia contar um pouquinho sobre essas dificuldades que são comuns e como que você tem procurado se antecipar, né, para evitar o máximo possível de perdas? Olha, o agricultor, falando mais da agricultura, que é o que interfere diretamente ao clima. A pecuária a gente sente, mas ainda dá para você entrar com uma ração, alguma coisa. Agora a agricultura, ou você colhe ou você perde, numa seca, numa geada. Então, o que a gente vem fazendo, o que é? Essa correção de solo, certo? Que isso daí ajuda muito numa seca, né? Então, se você tiver com o solo corrigido, você vai ter o melhor aproveitamento do material genético que você vai implantar no solo, o melhor aproveitamento da adubação que você vai colocar. Então, esse eu acho que é um dos grandes caminhos. Outra coisa que a gente vem fazendo dentro da propriedade, eu faço campos com várias variedades de materiais da época da safra, soja, milho, o que for. Então, dentro daqueles campos com várias variedades, nós vamos estudando durante o ciclo um material que melhor se adapta à nossa realidade, ao nosso manejo, ao nosso solo, ao nosso clima. Lógico que nenhuma safra é igual à outra, mas que com isso tudo a gente tem conseguido otimizar muito as percas, né? E melhorar muito o nosso rendimento, né? Porque mesmo com uma dificuldade, a gente tem colhido mais do que a média ali da região. Então a gente faz isso daí, a gente costuma fazer vários testes, tanto com variedades de materiais aí de soja, milho, produtos de aplicações também. Eu falo assim, nenhuma propriedade, nenhum manejo é igual ao outro. Então nada melhor do que a gente está fazendo na nossa realidade para ver se ela realmente vai nos trazer aquele resultado que nós estamos esperando. E, Carla, eu acho importante também citar que você faz parte da Comissão Estadual de Mulheres da Federação de Agricultura do Estado do Paraná. Então, queria que você comentasse um pouquinho com a gente qual a importância desse engajamento, né, dessa união das mulheres, inclusive no uso de novas tecnologias, de disseminação do conhecimento. Você pode falar um pouquinho sobre a importância desse compartilhamento entre as mulheres do agronegócio? Então, nós montamos as comissões estadual das mulheres para justamente acolher todas as produtoras, unir, certo? Para fortalecer, para que elas possam ter mais informações, mais trocas de informações, cursos, aperfeiçoamento, para elas serem uma casa onde que elas possam chegar e pedir o que elas querem, o que elas precisam. Cursos dentro de propriedade, cursos dentro de sindicatos. Então é um apoio mesmo que nós queremos dar para ela. Hoje nós estamos com a comissão estadual, estamos formando comissões municipais. Então cada município do Paraná, dentro do seu sindicato rural, nós pretendemos montar uma comissão, né, para que esteja próximo, acolhendo essas produtoras, para a gente possa auxiliá-las no que for preciso, dentro e fora da propriedade, né? E um exemplo que eu quero dar é a AgriShow. A AgriShow nos acolheu muito bem, deu muitas informações, muito troca de conhecimento, essa interação que nós tivemos com várias produtoras aí desse Brasil todo, né? Então eu falo que essa troca de informações, esse conhecimento, não tem nada que supra isso daí, né? É muito valioso. Então a gente teve acompanhando aí palestras, né? E as trocas de informações entre palestras por regiões. Então é isso que nós pretendemos dar a elas. Ótimo. Carla, e eu acho que a gente pode finalizar falando sobre a questão ali da insegurança de pequenas produtoras, pequenos produtores, com relação à implementação de novas tecnologias, né? Muitos têm aquela ideia de que é um pouco distante, de que é um pouco fora de alcance, né? Essas tecnologias mais recentes. O que você diria para esse produtor de pequeno porte para encorajá-lo a adotar essas tecnologias na produção rural? Hoje a tecnologia está aí, é para todos. Não existe grande, pequeno, médio. Ela está para todos.
de acordo com a capacidade e a produção da propriedade, tem a tecnologia certa a ser empregada. O que eu falo e aconselho é que todos procurem a tecnologia adequada. Por quê? Porque ela vai ajudar na otimização do tempo, porque tempo é dinheiro para o produtor rural, independente do que ele faça. Isso daí ajuda muito, muito mesmo, tanto no manejo como em assistência. Então, para ele estar aberto e testar isso, na produção e a tecnologia, eu falo que é o caminho para a sustentabilidade cada vez maior. Eu comecei a ver a tecnologia nessa parte sustentável. Não tem como a gente aumentar a sustentabilidade e a produção do agronegócio se a gente não partir para a tecnologia, né? E eu tenho um foco muito grande para mim. Eu sou uma produtora que a minha preocupação é em continuar alimentando o mundo, para que não falte alimento nenhum dia para nenhuma pessoa. Carla, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no AgriShow Digital e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Ana. Eu que agradeço, viu? Um prazer. E nós encerramos por aqui a entrevista de hoje, mas lembrando que você sempre pode acessar o nosso canal de conteúdo, que tem as principais informações para o mundo do agronegócio. Acesse digital.agrishow.com.br. Até a próxima!